Olá, meu nome é Fernanda E eu sou o Diego. e hoje iremos falar sobre a Guerra do Vietnã. Bom, irei começar dizendo quais foram as causas para ocorrer a Guerra do Vietnã. Houve um tempo, lá pelo século XIX, em que os países europeus estavam muito interessados em controlar terras longínquas, como na Ásia e na África. A França, por exemplo, dominava uma região chamada Indochina, que incluía países como Vietnã, Laos e Camboja. Eles queriam esses lugares por causa das matérias-primas e das riquezas que encontravam por lá. Mas então veio a Segunda Guerra Mundial e as coisas mudaram bastante. A França foi invadida pela Alemanha nazista, e isso fez com que o Japão, que era amigo dos nazistas, invadisse a Indochina também. Ou seja, agora eram os japoneses que mandavam naquelas terras. Depois da guerra, muitos países que eram dominados por europeus começaram a querer ser independentes. No Vietnã, um grupo chamado Viet Minh começou a lutar contra os estrangeiros que estavam lá. Eles se tornaram muito populares, principalmente no norte do Vietnã, quando uma grande fome aconteceu e as pessoas culparam os estrangeiros por isso. Quando o Japão finalmente se rendeu, o Viet Minh assumiu o controle do norte do Vietnã, e isso criou um governo chamado República Democrática do Vietnã. Mas os países aliados, como os Estados Unidos, decidiram que o Vietnã ainda deveria ser controlado pela França. Isso acabou gerando uma guerra, conhecida como Primeira Guerra da Indochina. O Viet Minh lutou contra os franceses e a China comunista os ajudou com armas. O resultado disso foi a divisão do Vietnã em dois. No norte ficou o governo comunista apoiado pela China e pela União Soviética, e no sul ficou um governo apoiado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. E assim começou uma nova fase na história do Vietnã, com muitos conflitos pela frente. Agora irei falar sobre o envolvimento dos Estados Unidos e da União Soviética. Durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos ajudaram o Vietnã do Sul, que era contra o comunismo, enviando soldados e dinheiro. Eles também bombardearam muito o Vietnã do Norte para enfraquecê-lo. Mas os soldados do Vietnã do Norte, chamados de Vietcongues, eram muito determinados e receberam ajudas do próprio Vietnã do Norte e da União Soviética, que era um país aliado deles. A União Soviética deu armas, treinamento militar e dinheiro para o Vietnã do Norte, o que tornou a guerra ainda mais difícil para os Estados Unidos. Isso porque a União Soviética queria promover o comunismo e desafiar os Estados Unidos e seus aliados. Então, a Guerra do Vietnã se tornou não apenas uma luta entre o Vietnã do Norte e o do Sul, mas também uma parte da disputa maior entre os países comunistas e capitalistas durante a Guerra Fria. Bom, agora irei falar sobre o impacto da Guerra do Vietnã no Vietnã. Durante a guerra, muitas cidades e vilarejos no país passaram por momentos muito difíceis por causa dos bombardeios e dos combates. Lugares como Hue, uma cidade bonita e cheia de história, viram seus prédios antigos e monumentos serem danificados ou destruídos durante os combates em 1968. Da Nang, uma cidade que era importante por causa do seu porto, também sofreu bastante com os bombardeios, o que causou muitos danos nas áreas onde as pessoas moravam e trabalhavam. Esses danos foram apenas parte das consequências devastadoras da guerra. A Guerra do Vietnã deixou uma marca profunda na sociedade e na população vietnamita, abalando tanto o norte quanto o sul do país. O conflito resultou em baixas civis significativas, destruição generalizada de vilas e cidades e deslocamentos em massa. No sul, a guerra causou uma ruptura nas instituições governamentais e sociais, gerando violência e corrupção disseminada. Além disso,
A utilização do agente laranja pelos Estados Unidos provocou uma devastação ambiental e problemas de saúde que persistem até hoje. Todos esses lugares, Hue, Da Nang, Saigon e muitos outros, foram machucados pela guerra e ainda sentimos os efeitos disso até hoje. Durante a Guerra do Vietnã, os Vietcongs e as forças norte-vietnamitas utilizaram táticas de guerrilha e estratégias militares. Ao invés de enfrentar diretamente as forças inimigas, eles se escondiam em túneis subterrâneos e lançavam emboscadas surpresa. Seu objetivo era tirar a moral e a força dos Estados Unidos e seus aliados do Vietnã do Sul. No entanto, em algumas ocasiões, realizavam grandes ofensivas, como a ofensiva do Tet, para desafiar diretamente seus oponentes e aumentar a pressão política para encerrar o conflito. Essas táticas mostraram sua habilidade em resistir a um inimigo mais poderoso e ainda assim desempenhar um papel crucial na Guerra do Vietnã. As consequências da Guerra do Vietnã foram significativas para ambas as partes envolvidas. Para o Vietnã, a guerra resultou em décadas de divisão e devastação econômica. O país ficou dividido por muitos anos, causando sofrimento para o seu povo e dificuldades econômicas. Já para os Estados Unidos, a guerra deixou um impacto político e social profundo. Surgiu uma desconfiança em relação ao governo e à própria ideia de guerra. Do ponto de vista geopolítico, a guerra alterou a dinâmica do poder do Sudeste Asiático, o que influenciou a política externa dos Estados Unidos. Isso levou a uma abordagem mais cuidadosa em relação a futuras intervenções militares diretas, marcando uma mudança significativa na maneira de como os Estados Unidos se envolviam em conflitos internacionais. Falando sobre o desfecho final, a guerra terminou em 1975, com a queda de Saigon, a capital do Vietnã do Sul, para as forças comunistas do Vietnã do Norte. Com isso, o Vietnã foi unificado sob o controle comunista. Nesse sentido, pode-se dizer que o Vietnã do Norte foi o lado vitorioso da guerra, alcançando seu objetivo de reunificar o país sob o regime comunista. E bem, para encerrarmos o vídeo, deixamos a frase do filósofo francês Paul Valéry, que ele diz: a guerra é uma saga entre gente que não se conhece para o proveito de pessoas que se conhecem, mas não se massacram. Esses foram os integrantes que ajudaram tanto na pesquisa quanto na apresentação, e esse foi o vídeo. Esperamos que tenham gostado muito. Muito obrigado pela atenção.